tempo de milagre não acabou. Você não está nesse canal, você não está me assistindo por acaso. Deus colocou você aí, Deus me colocou aqui justamente para determinar e para provar para você que Ele é o mesmo de ontem e de hoje. Que Ele opera milagres por meio da fé. Então, vai unir a sua fé com a minha. Aí você diz assim, mas pastor Raul, a minha fé está tão fraquinha, está tão abatidazinha, eu estou tão desacreditado em todos. Por isso que Deus colocou você aí, me colocou aqui, nesses 40 milagres que Jesus fez. Jesus operou 40 milagres. Nós vamos falar dos 40 milagres que Jesus fez e vamos orar para que assim como Ele operou, Ele opere hoje na sua vida. Eu repito, o tempo de milagre não acabou. E o interessante é que o primeiro dia, são 40 dias, são 40 milagres. O primeiro foi a transformação da água em vinho, a cura do filho do oficial, Jesus expulsa um espírito maligno. E o quarto hoje é Jesus cura a sogra de Pedro imediatamente. Jesus foi até Pedro, até a casa dela, e Jesus curou a sogra de Pedro. Eu vou orar agora. A oração que nós vamos fazer hoje, agora, é para que Jesus cure um familiar seu que está doente. Veja só que, olha como é profundo e como é forte. Pedro levou Jesus até a sua sogra. Normalmente, sogra é aquela coisa, há muita gente que fala mal da sogra, critica a sogra critica a nora, mas para Pedro, a sua sogra era importante. Ele poderia não levar Jesus, ele poderia deixar ela morrer. Mas o que eu quero compartilhar? O que Deus me tocou? A importância da família. Esse milagre aconteceu dentro de uma casa. Esse milagre tem a ver com a família. Não vira as costas para o teu filho, para o teu pai, para a tua sogra, para a tua nora. Você brigou com o seu familiar, você se desentendeu. Infelizmente, isso acontece porque cada um tem uma cabeça, cada um pensa de um jeito, cada um acha de um jeito, cada um é de um jeito, cada um fala de um jeito. Tem mãe que ela tem 2 filhos, mas um não é igual ao outro, não tem como um ser igual ao outro. Tem mãe que tem 7 filhos e cada um é diferente do outro. Mas é família. Então esse milagre, Jesus operou numa casa, numa família. Então nós vamos orar agora para que aconteça um milagre na vida do teu familiar. Não importa se a religião que ele é, a classe social que ele é, a opção sexual, não me importa. Jesus não chegou na casa de Pedro, da sogra, e falou, qual a sua igreja? Qual a sua denominação? Qual a sua fé? Jesus não fez questionamento nenhum. Então não me importa, o que me importa é que agora, aonde estiver o teu filho, aonde estiver o teu marido, no hospital, numa UTI, aonde estiver a sua mãe, em casa, na cama, entrevada, o que me importa é que ela se levante, que o milagre aconteça na vida do teu familiar. Você pode escrever o nome daquele familiar que precisa de um milagre? Escreva, deixa o nome dele aqui agora. Deixa o nome, escreve o nome dele. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Durante 40 dias, na verdade, todos os dias, mas durante 40 dias nós estamos vivendo uma maratona de milagre. São 40 dias de oração pelo milagre. São os 40 milagres de Jesus. Por exemplo, hoje nós vamos orar pelo familiar doente, como Pedro levou Jesus à casa da sogra. Então eu vou orar para que Jesus visite o teu familiar. Cada dia nós vamos viver a fé naquilo que Jesus fez. O quarto milagre foi a cura da sogra. Jesus vai visitar o teu pai, teu familiar que está naquele presídio, agoniado, pensando em se matar. Você não vai visitar ele porque isso corta o seu coração. Seu familiar que está em coma, que ainda não saiu do coma, está naquela UTI, está naquele hospital. Eu fiz várias visitas em hospitais e eu não me esqueço de um dos hospitais que eu fui em São Luís, Hospital Geral de São Luís. Família, quando eu entrei assim, o corredor era gente deitada no chão, na maca, o sangue escorrendo,
as pessoas tudo abandonadas naquele corredor, esperando para serem atendidas. Olha, uma cena assim de cortar o coração. E eu sei que a quem o seu familiar está jogado lá naquele hospital. Eu me lembrei agora de um senhor que eu fui visitar em São Paulo, no hospital, e quando eu entrei no quarto dele, ele começou a chorar. E eu pensei que ele estava passando mal, eu já ia chamar a enfermeira. Aí eu disse, calma, senhor, o que houve? Ele falou assim, porque ninguém da minha família veio, só o senhor. Você sabe o que é isso? Ninguém da minha família veio me visitar, só o senhor. Então, aonde estiver um familiar seu, escreve o nome dele aqui. Jesus vai visitar ele agora. Vamos orar? Jesus, o Senhor foi na casa da sogra de Pedro e curou daquela febre. A quem está agora com uma febre alta, a quem está sofrendo com uma infecção, uma alergia na pele, uma dor crônica no corpo, na perna, na coluna. São pessoas que estão enfermas, que os remédios, que os antibióticos não estão fazendo efeito. A quem já passou por uma cirurgia, por 2 cirurgias, e corre-se o risco, pela palavra médica, de fazer a 3ª, a 4ª, mas não vai não. Visita agora, entra nessa UTI, entra nesse hospital, a quem está vivendo à base de aparelhos, a quem está agora, meu Deus, se desligar o aparelho, ela morre. Pai, visita essa pessoa agora que está entrevada numa cama, que está com crise de ansiedade, com crise de depressão, não tem medo de sair de casa, medo de morrer, medo de ser morta, medo, a quem tem medo de morrer, e outras pessoas elas tentam um suicídio, vem uma voz dizendo, se mata, se joga daqui, corta o pulso. Pai, visita essa pessoa agora. Jesus, entra no coração, entra na casa dessa pessoa, como o Senhor entrou na casa da sogra de Pedro, e assim como a dor deixou, a febre deixou ela, que essa dor, que esse câncer, que tumor, nódulo, cisto, mioma, infecção, a artéria entupida, a veia entupida, o coração grande, esse problema no cérebro, nos olhos, no pulmão, no coração, nos rins, no intestino, no fígado, receba a cura agora. Sinta Jesus tirando essa dor, sinta Jesus tirando essa angústia, quebrando esse laço, essa corrente depressiva que te aprisiona. Seja livre dessa angústia, seja livre desse desespero, seja livre desse medo agora. Receba a cura agora, não é amanhã não. Seja curado agora. Diga assim, eu recebo a cura. O meu familiar recebe a cura em nome de Jesus. Declare, o meu familiar recebe a cura em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dar legalidade ao que nós determinamos aqui na terra, porque está escrito que o que nós concordamos na terra é concordado no céu. Escreva aqui a palavra cura. Escreva a palavra cura. Escreva agora, não fique sem escrever a palavra cura. Porque aonde estiver esse familiar, eu tenho certeza que a cura chegou até ele. E eu quero o seu testemunho. São 40 dias, hoje é apenas o 4º dia de oração, são 40 dias ininterruptos, segunda a segunda, são 40, eu quero o seu testemunho, inclusive aqui embaixo está o meu WhatsApp, envie o áudio, pastor, eu comecei a orar com o Senhor e um milagre aconteceu na minha vida, no meu filho, na minha saúde, eu quero o seu testemunho. Mas por que eu quero o seu testemunho? Para que Deus seja glorificado através da sua vida, para que Deus seja glorificado através da sua família. É um prazer muito grande estar aqui com você. Eu volto amanhã orando às 18 horas e eu quero fazer 2 pedidos especiais. É importante que você curta, dá aquele joinha que tem essa mãozinha, clica nela e compartilhe com 3 pessoas. A quem está no hospital, a quem está em casa com dor. E eu sei que assim como você foi curado, quando ela receber essa oração, ela vai ser curada. Assim como eu tenho certeza que Jesus visitou a sogra de Pedro e agora visita o teu familiar, vai visitar o familiar dela também. Você já viu que quando é uma notícia que não prospera, que não faz bem, as pessoas não compartilham? A palavra de Deus diz que é dando que se recebe. Envia para alguém, dê para alguém. Você vai ser abençoado
7 vezes mais o que você está fazendo. Está aqui o link compartilhar. Compartilhe. Eu volto amanhã. Amanhã é o 5º dia. A cura dos doentes oprimidos ao entardecer. Você sabe que hoje, isso vai ser a oração de amanhã, eu considero hoje a ansiedade, o pânico, a depressão, pior do que todas as outras doenças, porque existem doenças que afetam o corpo. A depressão, a ansiedade, o pânico, a angústia, a tristeza, ela afeta a alma. E aqui diz, certo dia, à noitinha, Jesus curou muitos doentes com diversas enfermidades, como também expulsou muitos demônios de pessoas possessas. Eram pessoas oprimidas pelo mal. Você sabe que, e se você não sabia, fique sabendo, existem doenças, existem problemas que não são físicos. O remédio não vai combater, a morfina não vai aliviar, porque são problemas espirituais. Quando o problema é espiritual, a arma tem que ser usada, a arma tem que ser espiritual. Eu volto amanhã às 18 horas, são 40 dias. Faz comigo esse propósito, faz comigo essa maratona de milagre. Sabe, eu estava aqui em casa e Jesus falou assim, ora pelas pessoas que precisam de um milagre. E eu disse, mas meu Deus, como eu vou fazer isso? Ora pelas pessoas que precisam de um milagre. Aí ele me apontou para os 40 milagres que ele fez. Hoje nós vivemos dias de tantas falsidade, mentira, hipocrisia. As pessoas estão desacreditadas de muitos profetas, pastores, igrejas. Eu sei disso. Mas não coloca todos no mesmo saco, não. Existem homens de Deus de verdade que não querem te enganar, nem te usar, nem se beneficiar. Eles querem te ajudar. Eles querem o teu bem. Existem. E esses 40 dias você vai ver milagres que você nunca viu na tua vida, na tua casa, na tua família, você vai ver. Inclusive, eu tenho certeza que o Espírito de Deus está agindo agora no teu coração, quebrando correntes, quebrando amarrações, tirando ansiedade, te trazendo paz, sabe? Te trazendo inspirações. Você já está pensando, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer coisas que você já não estava mais pensando no futuro, olhando para frente. Você estava mais olhando para trás. E eu sei que o Espírito Santo está agindo, eu tenho certeza disso. E será maravilhoso, família. Boa noite. Você pode escrever aí, boa noite? Vamos lá. Vamos ter, assim como eu desejo para você, boa noite. Desejo uma boa noite para mim. Compartilha aí. Eu espero você amanhã de novo aqui, juntos às 18 horas, nessa oração dos 40 milagres, nos 40 dias de milagres e nos 40 milagres que Jesus operou. Até amanhã, às 18 horas.